Pessoal, peguem o livro, coloquem aí na página 140, 124. Peguem aí o livro, página 124. Vamos falar hoje sobre uma alimentação saudável. Nutrientes, vitaminas, tudo que vocês gostam, né? Tudo que vocês amam. Batata doce, cebola, pepino, alface, tudo isso, todo mundo gosta, eu tenho certeza. Só comem isso no almoço. Posso começar já, pessoal? Vou fazer uma leitura introdutória Qual é a aqui, tá? página? 1, 2, 4. Certo, 1, 2, 4. Vamos lá. O acesso a um alimento saudável é um fator fundamental para a manutenção da saúde. Para entender o que é uma alimentação saudável, primeiro vamos ver quais são os nutrientes encontrados nos alimentos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas alguns médicos falam: você é o que você come. Já ouviram falar isso? Você é o que você come. Então, quando alguém fala isso, significa dizer que se você come coisas boas, nutritivas ao seu organismo, ajuda a sua fisiologia, o que é a fisiologia? A função dos órgãos, tá? Vai ajudar a sua fisiologia e melhorando para você. Mas se você, na hora do almoço, só quer comer batata frita, né? Hoje eu quero comer batata frita e lasanha. Aí amanhã eu quero mudar. Amanhã eu quero macarronada. Eita, tá parabéns, Nath. Tomou iogurte desnatado, excelente. Aí amanhã eu não quero não. Amanhã eu não quero lasanha não. Amanhã eu quero macarronada com um arrumadinho de camarão. Aí, né? O alimento é assim. Mas vocês vão ver que cada alimento ele traz um nutriente essencial. Por quê? Porque nós precisamos de umas proteínas que possuem esses nutrientes. E nós não produzimos todas as proteínas. E precisamos ao total de 21 a 22 proteínas para nosso organismo. Mas a gente só produz metade dessas proteínas, tá? As outras proteínas a gente consegue através dos alimentos. Continuando a leitura. Os nutrientes. É do alimento que o organismo retira as substâncias dos nutrientes para seu desenvolvimento e crescimento. Os alimentos fornecem a energia necessária para as atividades do organismo, como o crescimento e a renovação das células do corpo, as contrações musculares e a manutenção da temperatura. A energia dos alimentos pode ser medida em calorias. Uma caloria é a quantidade de calor que aumenta a temperatura de uma grama de água em 1 grau Celsius. Para medir a quantidade de energia gerada pelo alimento, costuma-se utilizar a unidade quilocaloria, que equivale a 1000 calorias. Uma maçã, por exemplo, tem cerca de 70 calorias e uma bola de sorvete 230 calorias. No dia a dia, porém, referimos a quilocalorias simplesmente como calorias. A quantidade diária de energia de uma pessoa precisa varia de acordo com alguns fatores, como a massa corporal, a idade e principalmente a quantidade de energia gasta durante o dia. Por exemplo, vocês aí, atletas que gostam de correr, pular em cima do sofá, pular em cima da cama, essa época de quarentena é assim, não tem muito o que fazer, tem que inventar um brinquedo dentro de casa. E qual é o brinquedo? A cama é o pula-pula, o sofá é a continuação do pula-pula.
né? É assim. Aí o que acontece? Você, nesse exercício, você está se movimentando. A partir do momento que a gente está se movimentando, eu faço movimento. Ótimo, sua mãe tem uma academia aí na sua casa. Excelente, parabéns para ela. Aí, nesse movimento que vocês fazem, vocês estão gastando energia. Se eu estou pegando um copo e levantando várias vezes, tá? Eu estou gastando energia. Por quê? Porque eu aplico sobre o meu copo uma força. E essa força requer uma energia para eu estar para frente, para trás, para um lado, para o outro. Por isso que as pessoas na academia ficam magras, porque elas gastam energia, consequentemente a energia consome glicose e elas vão ficando mais magras, adquirindo mais massa muscular por conta da quebra da glicose e da retenção de energia do organismo. Uma pessoa que possui excesso de peso, por exemplo, significa dizer que ela tem energia guardada. Ela possui um adiposo maior, um tecido adiposo maior, tá? Então, ela está com uma quantidade de quilos a mais, ela possui uma energia maior e uma quantidade de tecido adiposo, que é a gordura, maior também. Então, a energia dela está guardada. A partir do momento que ela vai para uma academia, começa a se movimentar, correr, pegar peso e tal, ela vai gastando essa energia. Por quê? Porque ela está aplicando uma força sobre aquele determinado equipamento. Então, ela aplica a força, consome. A força requer energia, a energia requer glicose, a glicose vem do alimento. Como ela tem bastante energia guardada, ela começa a liberar energia. Por isso, emagrece. Porque o tecido adiposo é a gordura gera a glicose a gente quebra através de uma atividade, de uma força aplicada sobre alguma atividade que a gente faz. Continuando. Carboidratos. O principal nutriente que fornece energia são os carboidratos, também conhecidos como glicerídeos ou açúcares. Eles são predominantes no arroz, pão, macarrão, aipim, que é mandioca, feijão, batata e os alimentos que apresentam açúcar, como a sacarose, em suas composições, tipo bala, bombom, bolo, chocolate, milkshake, sorvete, tudo isso a gente encontra a glicose. O que é um carboidrato, professora? Não estou entendendo. Porque a energia é gerada de um carboidrato. Primeiro, quando a gente fala a palavra carboidrato, a gente lembra de massas. Então, macarrão, como eu falei, macarronada, lasanha, pizza, pão, ele é um tipo de carboidrato, tá? A massa em si, ela possui um carboidrato. E esse carboidrato, ele ao ser consumido por nós, pelo nosso organismo, ele dá bastante energia. É tanto que quando a gente quer emagrecer, um primeiro ponto que a gente faz é tira carboidrato. Tira o pão, tira as pizzas, tira os refrigerantes porque é açúcar. Então, eles começam a diminuir. Por quê? Porque a fonte de energia está nesses carboidratos. Tá? A maior concentração está nesses elementos. Seja pizza, lasanha, macarronada, escondidinho de não sei o quê, de frango. Eu gosto de frango, então é por isso que eu estou falando muito. Escondidinho de frango, de não sei o quê. Aquelas batatas inglesas, e não as roxas, aquelas que a mãe faz o purê de batata frita. O que acontece se a gente... Vou explicar já já. O que acontece se a gente ficar sem o sal, sem açúcar? O sal, ele ajuda. Nós temos no nosso organismo uma bombazinha chamada de bomba de sódio e potássio. O sal no nosso organismo, ele vira sódio, tá? É tanto que é conhecido como cloreto de sódio, o sal, tá? E ele ajuda, ele requer. Por quê? Porque dentro da nossa célula, ela precisa estar em um equilíbrio. Então, o sal, ele ajuda nesse equilíbrio. A partir do momento que tira demais o sal, primeiro, a pressão desce. É tanto que pessoas que possuem pressão arterial, elas não podem estar comendo muito sal. Por quê? Porque se ela comer sal, a pressão sobe mais do que a pressão dela já está. Então, diminui o sal. Sem o sal, a nossa pressão diminui. Por quê? Porque o que ajuda a manter esse equilíbrio é o sódio na célula.
existe uma bomba chamada sódio e potássio. Então, a saída e a entrada de sódio na célula mantém um equilíbrio. Agora, se uma célula possui muito sódio, muito sódio, muito sódio, altera a pressão, aí a pessoa come mais sal, que no organismo vira sódio, eleva a pressão. Pessoas com pressão alta têm que diminuir o sal por conta disso. E pessoas com pressão baixa, aumenta o sal. Por quê? Porque o sal ele vai manter o equilíbrio. O açúcar, o que acontece? Que foi a Natália que perguntou. O que acontece se a gente não comer açúcar? Eu falei aqui para vocês que o açúcar ele gera glicose no nosso organismo. E por que é importante? Porque a gente precisa de energia. Então, a partir do momento que a gente não tem glicose, não tem açúcar, não tem energia. Como é que você vai fazer alguma coisa se você não tem energia? Vocês podem ver, os fisiculturistas, aqueles homens que ficam lá malhando, eles malham 3 horas se deixar seguidas. Mas depois eles têm que comer. Eles têm que comer frango, eles têm que comer arroz integral, mas eles têm que se alimentar. Ah, professora, mas não é açúcar. Uma novidade que eu venho trazer para vocês agora. Tudo aquilo que você come no organismo, ele vira açúcar. Tudo. Não é o simples fato, aquele açúcar branco que a mãe de vocês tem em casa, aquilo ali é um açúcar que a gente usa para adoçar. Mas no nosso organismo, tudo aquilo que a gente come é resultado em ácidos graxos, em proteínas e açúcar. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar essa expressão, mas tudo que come é açúcar. Seja ela massa, até legume mesmo. Você está comendo uma fruta, você está comendo açúcar. Por que pessoas diabéticas, não podem comer banana? Porque a banana, quando ela é quebrada pelas nossas enzimas, nós possuímos enzimas no nosso organismo, ela vira açúcar. Então, diabéticos não podem comer muita banana. Por quê? Porque a glicose aumenta. A presença de açúcar aumenta. A massa quebra no nosso organismo, aí vai ser transformado em ácidos graxos ou glicose. Também tem outro tipo de glicose, que é um tipo de fermentação. Então, é um estudo mais aprofundado que eu não vou falar para vocês, mas é importante você saber que tudo aquilo que a gente come vira glicose no nosso organismo, certo? Então, por que é importante comer e ter glicose? Porque a glicose gera energia. O que acontece se a gente não tem nem sal nem glicose? Se não tiver sal, morre quando não vai ter a pressão, porque é o sal que vai dar o equilíbrio. E o que acontece se não tiver açúcar? A gente não vai ter energia, certo? Resposta respondida, Natália. Espero que sim. Vamos lá. Lipídios, na outra página. Os lipídios, que é em relação através de gordura e óleo, formam várias partes das células e servem de reserva de energia do organismo. Vamos lá. Eu acho que esse ano a gente já falou sobre célula. E o que é uma célula? A célula é a menor parte e que constitui a vida, tá? O que é célula? Célula é uma unidade básica da vida. E como é composta uma célula? Essa célula, que é a que a gente tem, precisamente a célula eucarionte, ela é uma célula que possui membrana, ela possui citoplasma e ela vai possuir núcleo, tá? E o que acontece? Por que o lipídio? Porque o lipídio, na membrana, ele faz uma camada de fosfolipídio, uma camada que ela vai lá, tá lá controlando a entrada e a saída de substâncias através da membrana, e esse lipídio, ele vai ficar lá nos fosfolipídios, ajudando esse controle de entrada e saída. Por quê? Porque ele vai selecionar as moléculas que podem entrar na nossa célula. Então, na constituição de uma célula, existem aqui esses lipídios. E o que é lipídios, professora? Relembrando, é a gordura e óleo. Aquilo que a gente come vai transformar em gordura e óleo é conhecido por lipídios. Continuando. Sendo encontrados no leite e em seus derivados, manteiga, óleo, ovo, carne, azeite, vegetais ricos em óleo, o óleo do coco, o óleo do abacate.
de óleos e nos produtos feitos com leites ou ovos. Proteínas. As proteínas são as principais substâncias da construção do corpo. Além disso, todas as reações ou transformações químicas do organismo dependem das proteínas, especiais as enzimas. Primeiro, o que é uma proteína? Uma proteína é um conjunto de aminoácidos, tá? E aonde a gente, professora, consegue essas proteínas? Essas proteínas vêm dos alimentos. Aquilo que você come tem uma proteína. Por exemplo, quando a mãe de vocês fala, coma carne, porque a carne tem proteína. É verdade. Quando vocês estão lá se alimentando, comendo a carninha, comendo a verdurinha, tal, tem proteína, tem aminoácidos lá. E essa junção de aminoácidos forma proteína e essa proteína ajuda o seu corpo, ajuda a sua fisiologia. E o que é a fisiologia? É a função dos órgãos. Tem órgãos que só funcionam através da junção dessas proteínas. Por quê? Porque ajuda ele a trabalhar. Por exemplo, os rins. O rins, ele precisa de ajuda para trabalhar. O fígado, ele faz toda a parte toda a parte metabólica do seu organismo. Então, para ele estar sempre saudável, vocês precisam manter ele bem, com alimentos saudáveis. Onde requer, professora, onde faz essa absorção de nutrientes? Porque primeiro, para a gente ter nutrientes, precisa ter uma absorção. Não é só comer, engolir, passou pelo laringe, faringe, esôfago, chegou no estômago, tá? Onde é que faz, professora, essa absorção? Primeiro, a digestão começa onde? Boca. Temos enzimas na boca, começa a quebra do alimento. A partir daí, já começamos a ter o início da digestão, certo? Ao engolir alguns desses nutrientes, claro, ele vai ser sendo absorvido pelo tubo digestório, mas a maior parte de nutrientes vai ser absorvida pelo intestino. Aquilo que ele não for, que ele não for requerer do alimento, aquilo que ele não quiser, vai ser transformado em bolo fecal, ou seja, as fezes. Tá lá o pão, por exemplo, ou uma coxinha, que é mais fácil para vocês entenderem. Tá lá, coxinha tem massa, a massa é o carboidrato, temos o frango, que vai servir como uma proteína, as enzimas temos na boca, que é a amilase, ela começa, vai ter a quebra, começamos a digestão. Chega no intestino, essa coxinha, aquilo que o organismo pode absorver, o intestino absorve de nutrientes. Mas vai ter alguma proteína, alguma coisa que ele não vai querer. Alguns sais, ele não quer. Por quê? Porque ele está superlotado. Daquilo que ele está superlotado, ele não vai querer. Aquilo que ele não quer, ele... Peguei o frango, exemplo, tá? Peguei o frango, peguei uma parte da coxinha para energia de carboidrato. Pronto. Isso aqui da coxinha eu não quero. Esse óleo aqui eu não quero. Aí o que ele faz? Faz a junção, transforma em um bolo fecal, que são as fezes, e libera pelo reto. Certo? Continuando. Os alimentos de origem animal são, em geral, boa fonte de proteínas, sejam ovos, carnes, leites e derivados. As plantas conhecidas como leguminosas, feijão, soja, ervilhas, lentilha, amendoim. Também tem boa quantidade de proteína. Professora, eu não estou entendendo. Por que a proteína é tão importante? Vamos com calma, vamos lá. As nossas células, elas precisam de proteínas. Por quê? Precisamente na célula eucarionte, que é a célula da gente, que é a célula animal, ela necessita que essas proteínas ajudem a manter, a gerar energia. Nós temos uma energia formada, que é a energia da ATP, que também requer de glicose e proteína. Tanto é que nas nossas células possuímos organelas. O que são organelas? São pequenos células, são pequenos órgãozinhos dentro da célula que vão exercer funções de produzir proteína. Então, se a gente não tem proteína específica ou pouca proteína, nossas células elas terão organelas específicas para produzir proteínas.
para ajudar aquela célula. Por quê? Porque uma célula vive de alimento. E a proteína, ela é um tipo de alimento para a célula. A glicose, ela é também um tipo de alimento para a célula. Você só faz alguma coisa, alguma atividade, só respira, só pensa, só fazer alguma coisa, só realiza alguma coisa se tiver proteína e glicose. Porque se você não tiver, primeiro que você nem força vai ter. Se você não tiver proteína, se você não tiver glicose, você não vai ter força para nada. Porque uma pessoa, como é que eu posso dizer? Pronto, tem uma pessoa doente, tá? Imagina uma pessoa doente, você está doente. A primeira coisa que você não quer fazer é comer. Aí você fica logo o quê? Fraco. Aí fica fraco, deitado, aí não consegue levantar, não consegue fazer mais nada. Por quê? Porque a ausência de nutrientes, a ausência de glicose, não oferece energia para o seu organismo, fazendo com que isso demore mais a se restabelecer e a pessoa fique fraca. Se ela não se alimenta, consequentemente, ela não tem forças para nada. Agora, uma pessoa que você vê, está na academia, chega, come, almoça, vai trabalhar, volta, janta, faz tudo certinho, consegue manter o corpo em equilíbrio, manter a glicose perfeita, manter proteínas perfeitas, você vê que é difícil até dela adoecer. Mas, geralmente, pessoas doentes, elas não comem, elas ficam fracas por conta da ausência da glicose. Página 126. Vitaminas, que vai ser onde a gente vai encerrar. As vitaminas controlam ou regulam várias funções do corpo e, por isso, são consideradas nutrientes com função reguladora. A quantidade necessária de vitaminas por dia é muito pequena e comparada à da maioria dos outros nutrientes. Inicialmente, as vitaminas foram identificadas por letras do alfabeto. Vitamina A, vitamina B, vitamina C, D, E, K, que indicam a natureza química de cada uma. Vitamina A, também chamada de retinol, mantém a pele saudável e age na visão. Vitamina B, são várias vitaminas, B1, B2, B3, C6, B12 e assim vai. Niacina, ácido e fólico, que agem em muitos processos químicos do corpo, principalmente na respiração celular, responsável pela obtenção de energia. Essa vitamina B, quando a mulher ela fica grávida, tem a tendência de diminuir. Uma mulher grávida, a vitamina B diminui. Aí o que ela faz? Ela começa a tomar algumas medicações, ela deve, né, comer alimentos ricos em vitamina B, ter aquele tempo que a gente chama de tomar banho de sol, para repor essa energia. Por quê? Porque ela perdendo a vitamina B, ela pode até chegar a um tipo de anemia específica pela ausência da vitamina B. Aí o médico solicita o quê? Exames para saber se aquele paciente está ou não com a ausência ou presença de vitamina B. Aí ela começa a tomar uma medicaçãozinha, não sei se vocês já ouviram falar, de ácido fólico para aumentar, ajudar nessa produção de vitamina. Vamos lá, próxima página. Vitamina C. A falta dessa vitamina, a gente conhece muito essa vitamina C, né? Também chamada de ácido ascórbico, provoca uma doença conhecida como escorbuto, que causa sangramento na pele, na gengiva, nas articulações e em outros locais. Além disso, a gente sabe que a ausência da vitamina C, ela pode gerar a gripe. É tanto que quando a mãe e o pai de vocês estão doentes, ou até mesmo vocês, eles fazem o quê? Isso é falta de vitamina C. Tá assim porque não toma suco de laranja com beterraba. Tá assim porque não come cenoura, né? Tá assim, agora eu vou ali na farmácia e vou comprar uma vitamina C para você. Aí ele compra a vitamina C, faz você tomar 10 comprimidos de vitamina C. Por quê?
Porque a vitamina C, ela ajuda o nosso sistema imunológico. Quando a gente está gripado, está doente, seja por gripe ou bactéria, o nosso imunológico baixa. Então, para aumentar o nosso sistema, e sem açúcar. Suco de laranja sem açúcar. Suco de laranja, suco de limão e suco de acelora. São os principais sucos que possuem bastante em abundância de vitamina C. Sem açúcar, claro. O que eu estava falando? Sim. Aí a mãe de vocês chegam lá e vão dar a vitamina C. Compra na farmácia. Toma aí. Vocês tomam o quê? 10, 12 comprimidos de vitamina C. O nosso sistema imunológico, ele está baixo quando a gente gripa. Seja por gripe viral ou por alguma doença bacteriana. Nosso sistema imunológico diminui. A partir do momento que a gente começa a tomar vitaminas, seja ela B, C, D, começa a ter um resultado positivo no nosso sistema imunológico. Então, ele aumenta. E assim fica mais fácil que o nosso sistema imunológico aumentado, fica mais fácil combater vírus, bactérias, fungos, o que seja o que for. Natália mandou uma mensagem aqui, mas eu não vi. Deixa eu olhar aqui o bate-papo. É alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui rapidinho. Um dia eu estava gripado e meu pai me deu suco de laranja com beterraba e cenoura. Isso, Rafael. Por quê? Porque isso ajuda o nosso sistema imune, tá? Nós possuímos células de defesa, mas a gente precisa dar suporte às células de defesa. Não é, gripei, meu corpo que se vire para curar. Suco verde também é bom. Não é assim, meu corpo que se vire para curar. Não, a gente precisa dar meios para ele poder se recompor. Imagine só, vamos lá. Imagine só, vai ter uma guerra, né? No, sei lá, Japão, vai ter uma guerra no Japão. Aí chama os brasileiros para lutar. Aí o governo bota os brasileiros para lutar, mas não dá arma, não dá escudo, não dá nada. Então, você vai ter quem lute, mas você não vai dar suporte para ele lutar. Como é que pode? Mesma coisa com o nosso organismo. Se a gente tem o nosso exército, que é o nosso sistema de defesa, mas se você não vai dar o suporte para ele lutar, como é que ele vai lutar? Não é? Então, sempre tomem suco de laranja, suco de beterraba. Eu não gosto de suco de beterraba, eu não gosto. Eu prefiro só laranja com cenoura. Mas aí fica a critério de vocês. Mas deem mantimentos aos anticorpos de vocês para poder combater. É muito fácil dizer lutem, mas não dá suporte. Então, se vocês estão gripados, estão doentes, lembrar, a professora disse que o suco de laranja é bom. Então, mãe, quero suco de laranja. Se ela não puder fazer, tentem fazer. Mas deem mantimento ao corpo de vocês combater e não ficar gripado e achar que ele vai resolver tudo sozinho. Pode até resolver, mas, claro, ajudando, imagine só. Aí, vamos lá, voltando para a guerra. O Brasil vai para a guerra, sem arma nenhuma, sem equipamento nenhum. Chega lá no primeiro tiro, morre todo mundo, não é? Mas, quando o governo fala, olha, vocês vão lutar, mas aqui tá as armas e os escudos, pode ter um primeiro tiro, pode matar um ou dois, mas não mata todos. Por quê? Porque eles vão estar com as armaduras específicas para aquele combate. Então, mesma coisa é no nosso organismo. Se nós estamos gripados, nós estamos doentes, seja por vírus, bactérias ou fungos, ou parasita mesmo, algum protozoário, o nosso corpo vai sentir. Mas a partir do momento que a gente dá as armaduras para eles, eles vão ter como combater. Beleza? Continuando. Vitamina D. Facilita a absorção e depósito de sais de cálcio e fósforos nos ossos. Eu não sei se vocês sabem, mas o sol, ele também dá vitamina D. Então, algumas pessoas pela manhã vão caminhar e ficam olhando assim para o sol. Por quê? Porque aquilo vai ajudar na sua vitamina. Como ele, principalmente o sol das 5 até 6 horas mais ou menos, é o melhor sol para ter por conta da vitamina D. Não é esse sol de meio-dia. A professora está dizendo que de meio-dia eu vou para a estrada e ficar no sol. Vamos com calma, porque a gente tem raios ali ultravioletos e podem ocasionar câncer de pele, tá? Mas aquele sol, quando vem lá para as 5h30, 6h30, até 6h30 mais ou menos, é um sol bacana para vocês caminharem e ter
essa vitamina D do sol, que ajuda nos ossos. Desse jeito. Vamos lá. Vitamina E. É encontrada em muitos alimentos, como óleos vegetais, e a vitamina K. Além de ser encontrada em muitos alimentos, ela é fabricada por bactérias que vivem no intestino grosso. Ah, professora, nós temos bactérias que vivem em nós? Temos sim, tá? Nós temos bactérias que elas são bactérias benéficas. Nós temos uma microbiota, e essa microbiota é a presença de bactérias boas no nosso organismo. Na verdade, nós temos bactérias até aqui na pele. Se você pegar um meio de cultura, onde a gente cultiva bactérias, passar aqui e colocar lá, 24 horas já tem um crescimento de bactéria, tá? Mas no nosso intestino também tem bactéria. Então, a vitamina K, quem produz uma boa parte dessas vitaminas K é a bactéria. Pessoal, a aula de hoje termina aqui. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, certo? Que eu vou estar disponível em ajudar vocês naquilo que vocês precisarem. A aula de hoje termina aqui. Até a próxima aula. Ai, professora, socorro. Finalizou já? Finalizou já? Então tá, pessoal, até a próxima aula, viu? Tchau, bom dia. Próxima aula daqui a pouco.